a chegada dele aqui, né, foi acidental, claro. Foi um acidente, né? Porque eles vinham fazendo uma pesquisa, né, e deixando naves e tal, e deixando... Na verdade, o que eles utilizam como voo, como viagens de sol a sol, é uma nave esférica, denominada como Java, né? Java essas que o pessoal tem filmado e mostrado, essas naves esféricas, ela tem vários diâmetros, vários tamanhos, né? E numa dessas, que era uma... Ele vinha e havia apenas o comandante, um piloto a bordo, e ele com um menino, um infante, com idade relativa aí de uma criança de 12 anos aqui na Terra, e já praticando, já se instruindo, já treinando para ser um piloto, um comandante de Java. Um comandante ele seria, né? Na sequência do estudo. E quando eles se aproximaram aqui da atmosfera da Terra, essa Java apresentou um pane. Na verdade, todas as máquinas deles possuem, tanto o disco voador quanto a Java, a esfera, eles têm dois reatores atômicos, né? Um embaixo, diria assim, na grosso modo, embaixo do piso normal de caminhar na sala da nave, na sala de comando. Então embaixo tem um microsol, né? Um reator atômico, e na parte superior, ali junto onde o pessoal caminha, há um outro reator. Mas um daqueles apresentava um defeito na Java e ela vinha com problemas, e ela ia ficar aqui orbitando a Terra até vir socorro do planeta deles, até vir outra máquina e consertarem, obviamente. Mas então foi nesse momento que surgiu em cena duas máquinas Klimer, dois charutos Klimer, né? E como eles são uma raça que guerrearam no passado, até 8.000 anos atrás havia uma guerra acirrada entre as raças, né? Mas hoje já num período assim menos ostensivo, mas assim mesmo os Klimers têm muito interesse na tecnologia, porque os querubins, o povo do Umbuava, eles têm 70.000 anos de tecnologia e viagens no cosmos, né? E o Klimer não, o Klimer é um povo que viaja há menos tempo, há 30.000 anos mais ou menos que ele viaja de sol a sol. Então, durante esse período e pós-guerra, a humanidade da galáxia desenvolveu tecnologias mais avançadas utilizando os microreatores. E o povo Klimer não, o povo Klimer continua até hoje com um sistema primário, um sistema muito antiquado chamado atração e repulsão, né? Com bobina trichisada, aquela coisa toda, que eu explico no meu livro. Então, o Klimer tem interesse, obviamente, em tomar uma nave da humanidade e atingir essa tecnologia, e isso seria um desastre para todo tipo humano aqui dessa faixa da galáxia, porque aí a guerra voltaria a acontecer, claro, eles com armas mais poderosas, com naves com capacidade igual da humanidade, voltariam a atacar. Hoje eles não atacam porque são inferiores em tecnologia, né? Tornaram-se inferiores em tecnologia. Então abordaram a Java, esses dois charutos abordaram a Java. Vieram ao encontro da Java. O comandante da Java, na época, o Daro, ele viu a situação e compreendeu que precisava pelo menos tentar salvar o piloto, um dos integrantes, um engenheiro de voo, de nome Alas, e o menino infante que era um aprendiz, que era um estudante. Aí mandou ele subir num Elias Caler, esses discozinhos que não usa sapata para tocar no solo, onde eles pousam normalmente, deixa vários círculos no chão, assim como fosse um tiro ao alvo. Eles deixam aquelas marcas no chão porque eles não têm sapata. Normalmente um disco voador tem 3 sapatas. Esse não, esse é uma nave de contato rápido. Então ela chega e toca no solo e fica ali de barriga no solo, de bojo no solo seria, né? Então eles subiram nesse escaler, o menino e o Alas, em direção à Terra, porque estavam orbitando a Terra aqui, né, para fugir da situação do ataque Klimer, porque a Java não é uma nave destituída de defesa, ela não tem arma. A arma da Java, na verdade, é a velocidade espantosa, ela digamos assim, em 15 segundos ou 20 segundos, ela sai de 0 a 3, 4 mil quilômetros. Então, é uma coisa fantástica essa máquina, né? O poder dela unicamente a fuga. E essa não, essa estava variada, ia ter que se entregar, eles iam ter que entregar uma tecnologia aos inimigos. E ele viu que a única solução para o caso seria mandar um menino para cá, junto com Alas, e foi o que foi feito.
o Scaler abandonou a Java, né? E esses charutos chegaram para abordar a máquina, né? Para tomar a máquina, para entrar nela e tomar a máquina. Essa Java, ela ejeta um tubo, né? Um tubo na parte superior dela, ela abre um tampão, ejeta um tubo, um tubo-torre, na verdade, e por ali é que os discos voadores são ejetados. Tem muito vídeo aí na internet mostrando a coleta de discos voadores e às vezes a expulsão deles pela esfera. É uma esfera que solta os discos, então, e ela comanda a expulsão como comanda o retorno do disco para dentro. Quer dizer, o piloto só tem que chegar ali e estacionar próximo do tubo, e ele é recolhido, e depois, se for o caso de sair, ele é expulso, né? Eles expulsaram o Scaler pelo tubo, o comandante expulsou, e nesse momento já foi chegando as naves cilíndricas do Kleiner, né? E o comandante, a única opção que ele tinha foi explodir a nave, quer dizer, ele entregou a vida e explodiu essa Java, né? Nessa explosão, sim, o disco estava próximo ainda, questão de uns 20 quilômetros de distância da Java já, e foi avariado com o impacto da explosão ali, né? Próximo da órbita da Terra. Mas os charutos, esses dois, na verdade, foram totalmente destruídos, porque só o pico de um charuto desses é que veio para dentro da nossa atmosfera e acabou caindo em Roswell, Novo México, né? Ali em 1947, foi que caiu ali. E o disco veio avariado aqui para dentro da atmosfera da Terra, né? E veio planando sobre o Rio Grande do Sul, aqui no princípio do continente, entrou pelo polo ali e veio até o Rio Grande, chegando ali sobre a região ali da Lagoa dos Patos, ele aterrissou, o Alas aterrissou o disco, né? Aterrissou o disco e pediu para o menino aguardar ele na praia, porque ele ia afundar o disco para não entregar a tecnologia, já que o disco estava avariado, quer dizer, não ia ter como se defender, nem como fugir por muito tempo. Então ele preferiu mergulhar o disco, afundar o disco. E o menino, naquele momento, até esqueceu, mas existe um juramento deles de não abandonar jamais uma máquina. Eu, depois, ao longo, com o Dom Boava, acabei lembrando que o comandante de navio jamais abandonou o navio, né? E esse costume aqui na Terra ficou, quer dizer, veio de algum lugar, é claro. Mas então o Alas acabou ficando dentro do disco, morreu com a nave embaixo ali na Lagoa dos Patos, e afundou a máquina na Lagoa Mangueira ali, coisa de uns 2.000 metros adiante ali, ele afundou. E o menino ficou solto na praia, ficou perdido na praia ali. Após 2 dias perambulando e tal, nesse meio tempo ele escondeu a roupa toda, e escondeu o equipamento que ele tinha trazido da nave, e depois foi encontrado por pescadores que adotaram ele, né, pescadores aí do Chuí, e foi criado por essa família, né, encontrou apoio entre nós aqui, aprendeu a falar a nossa língua, com dificuldade, claro, porque nada é fácil. A gente pensa, extraterrestre, tudo é simples, tudo é fácil. Não. Não é, são seres humanos com sentimento, com a razão, né? Embora sejam muito mais avançados que nós mentalmente, mas, obviamente, passam por situações humanas, situações, né, que obviamente, a gente também conhece bem, né? E ele passou por todas as situações, e foi criado por essa família, e aí, pelos meados de 1979, ele veio para Curitiba, né? Veio para Curitiba e acabou morando nesse bairro próximo da colônia, onde eu vivia, né? E nesse tempo eu estava viajando para o Amazonas, só voltei em 81, na verdade, mas eu só me encontrei com ele em 91, quer dizer, 10 anos depois que a gente se encontrou.